entregou a liderança da família aos homens. Toda e qualquer instituição de sucesso precisa ter liderança. Mulheres mais felizes durante a semana, vi as mulheres mais falantes no culto de oração. Quase que a gente não acaba assim. E eu achei justo para nós equilibrarmos bem o princípio bíblico sobre a família, de tratarmos os 6 primeiros versículos de 1 Pedro. Então, uma pausa na nossa pregação expositiva em Mateus, e nós voltaremos a 1 Pedro hoje, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Amém, igreja? Amém. Eu vi um amém mais masculino agora, não sei porquê, talvez eu ouvi mal, vou perguntar novamente. Amém, igreja? Amém. Melhorou um pouco. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de 1 a 6. 1 Pedro 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Todos acharam? Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar a leitura na projeção. Nós leremos toda a sessão como foi feita no domingo passado. Diz a palavra do Senhor. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração. Ele conhece as necessidades mais profundas de cada um. Pai, nós estamos em tua presença neste culto de glorificação a Cristo, nosso Redentor. Nós já cantamos cânticos que exaltam a tua obra. Nós já nos lembramos do dia feliz em que o Senhor lavou os nossos pecados. Nós já confessamos os nossos pecados cometidos depois de te conhecer. E nesta hora, Senhor, que nós nos debruçamos no texto sagrado, nós cremos que a Bíblia fala no tom da tua voz. Fala-nos com clareza. Nós te pedimos, Senhor, edifica o teu povo, que nós saiamos deste santuário nessa noite, na certeza de que o Senhor falou com a tua noiva. Assim nós oramos com esperança e fé, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Apesar de não ter pessoalmente o talento musical dos nossos músicos aqui, os irmãos perceberam que eu também gosto de música, e quem estava no jantar ontem percebeu. Isso é porque eu venho de uma família de muitos músicos. Eu cresci com meu pai e meus tios nos encontros de família, numa roda de chorinho. Aqueles que conhecem esse estilo de música brasileira, um tio no cavaquinho, meu pai no violão e outros na percussão. E isso fez com que eu admirasse um pouco da MPB, música popular brasileira, e alguns bons poetas, alguns bons cantores com as suas composições. Um dos artistas, os quais eu gostava e ainda gosto de algumas canções,
bastante conhecido no Brasil, é o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Em 1971, ele compôs uma das suas músicas mais conhecidas, que o Marco Túlio projetará a letra agora, conhecida como Cotidiano. E essa música, ela tratava exatamente sobre o que o título diz. A letra dela diz o seguinte, vamos ver juntos, pode passar? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Próximo, todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Vejam só, ele fala da vida cotidiana normal no Brasil nos anos 70, de como um homem, ele ocupava majoritariamente aquela função do único provedor, que saía para o trabalho, cedo, arduamente, enquanto a esposa ficava em casa, cuidando dos afazeres do lar, cuidando dos filhos, mas, a despeito deste cotidiano tão duro, eles conseguiam manter o romantismo, manter a chama do amor e da paixão. Uma tarefa muito difícil ao longo da jornada. E aqueles que são casados há mais de 5 anos sabem muito bem do que estamos falando. De 1971 para cá, muitas coisas mudaram. Talvez essa música hoje seria censurada, e não é esse o termo que eles usam nas mídias sociais, mas é cancelada, porque ela seria tida como machista, ou uma música na qual coloca a mulher numa posição supostamente inferior, porque é isso que a sociedade ela entende. Se uma mulher ela cumpre a sua função no casamento apenas no lar, ela acaba tendo uma função inferior ao do marido. Esse é um pensamento majoritário e crescente na nossa sociedade. Não necessariamente e de modo nenhum. Fato é, irmãos, que muita coisa mudou na dinâmica da sociedade e as mulheres hoje têm um papel muito importante no desenvolvimento de empresas, de organizações, corporações e do mercado. Isso pode ser feito, sim, não há problema nenhum. Nós temos filhas, eu tenho 2 filhas mulheres, muitos aqui têm filhas, e nós investimos na educação para que elas possam ter, sim, uma boa formação e elas possam exercer algumas outras profissões. Mas isso não deprecia e diminui o papel que é estabelecido na família, com funções muito claras. Tendo dito isso, eu gostaria de olhar para a palavra de Deus e para o texto que foi tratado desde semana passada e descobrirmos qual é o caminho então para a felicidade no lar. Muitas pessoas têm uma carreira de sucesso, talvez você esteja perseguindo arduamente essa carreira. As mais jovens olham para os seus estudos com a expectativa de que os seus diplomas tragam a elas esse sucesso profissional e a independência financeira que supostamente lhe dará felicidade. O que o materialismo não nos ensina é que nós somos seres relacionais e Deus nos criou para relacionamentos significativos. Deus nos criou com a necessidade de amar e ser amado. Deus nos criou com a necessidade de compartilhar afeto, compartilhar carinho, compartilhar carícias, compartilhar palavras de afirmação. E é por isso que os nossos filhos, desde pequenininhos, eles, de modo saudável, sem uma sensualidade que as mídias, filmes e desenhos tentam passar, eles já expressam a sua sexualidade, ou prospectam
a ideia de casar. Eu me lembro que Azaf, com 3, 4 anos, eu tenho um videozinho até hoje. Ele, um dia fui buscá-lo na escola e ele disse: papai, eu estou muito triste. E eu disse: o que é que houve, meu amigo? Ele disse: eu falei com a Ana Carla que eu quero casar com ela e ela disse que não quer casar comigo. E eu perguntei: foi mesmo? Como é que você se sentiu? Triste. Eu disse: filho, essa é a primeira de algumas tristezas na vida. Não havia nada de imoral ou sensual, mas isso simplesmente expressava a sexualidade que todo ser humano tem dado por Deus. E a necessidade de, no tempo certo, na hora certa, despertar isso para um relacionamento que a Bíblia chama de casamento. E é importante, tanto jovens que nós temos aqui, nessa sociedade tão sensualizada, onde eles dizem: olha, se te dar prazer, se entrega, se te faz bem, se entrega. E muitos adolescentes acabam sendo sensualizados precocemente pela internet, através da pornografia e de vídeos e danças sensuais. E aí uma palavra para os adolescentes que até foge especificamente ao mandato, mas entra nessa ideia: cuidado com o que vocês assistem, cuidado com o que vocês acessam. Vocês despertarão emoções e sentimentos que não é o tempo ainda de despertar, nem a pessoa certa para se despertar, e isso fará mal para vocês no futuro. A ideia é nós guardarmos os nossos corações, e o livro de Cantares diz isso: não desperte o amor até que ele venha, até que tenha chegado o tempo. Mas quando então chega este tempo, nós abraçamos esta relação chamada casamento, e aí nós teremos apenas não uma casa para morar. O nosso desafio é construir um lar feliz. E com essa elucidação gigantesca, eu gostaria de continuar falando o que foi proposto na semana passada sobre o caminho para a felicidade no lar. O caminho para a felicidade no lar, ele começa com o caminho para a felicidade no lar começa com o princípio da autoridade. Para que nós tenhamos um lar feliz, você, eu, todos nós que aqui estamos, quer você tenha 12 anos e esteja nesse santuário, quer você tenha 70 anos, entendermos que Deus estabeleceu um princípio de autoridade. Assim como na própria Trindade, e lembrem-se, foi dito aqui semana passada, a família é um reflexo do próprio Deus. O Deus que nós adoramos é um Deus triuno, um único Deus em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, e eles desfrutam de uma comunhão eterna. Algumas pessoas, de modo equivocado, dizem, Henrique, que Deus criou o homem porque ele se sentia só. De modo nenhum. O nosso Deus é tripessoal, Jeová. É tanto que Cristo, quando estava na terra, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. O Pai se deleita no Filho, o Filho se deleita no Pai, o Filho se deleita no Espírito Santo. Contudo, eles têm funções diferentes. Jesus, em seu ministério, não apenas como homem, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele se submete à autoridade do Pai, mesmo sendo igual ao Pai. O Pai não é superior ao Filho, mas ele tem autoridade sobre o Filho. O Filho não é superior ao Espírito Santo, mas ele exerceu a autoridade sobre o Espírito ao enviar. Alguns dizem: olha, há superioridade, mas não há a diferença na funcionalidade. Pastor, o que é que isso tem a ver com família? Tudo! Tudo! Porque quando nós não entendemos que nós somos iguais perante Deus, em essência, por carregarmos a imagem dele, mas somos diferentes, Franciele, em funções,
nós não seremos felizes. O casamento não pode ser um cabo de guerra para ver quem tem mais poder, para ver quem tem mais força. Não pode ser uma queda de braço para ver quem prevalece, não, muito pelo contrário. O casamento é uma instituição que reflete o caráter do próprio Deus. Então, quando Pedro ele escreve, lembrem o que foi dito pelo reverendo Adenauer. Era uma época em que a igreja estava passando por dificuldades, perseguição, hostilidade. Muitos cristãos já estavam enfrentando prisões e até martírio. A igreja vivia um tempo difícil. Pedro os lembra de que eles eram peregrinos. Mas antes que você ache que o discurso da Bíblia é machista e que o discurso da Bíblia privilegia os homens, saiba de uma coisa: o cristianismo foi a maior revolução histórica no direito da mulher, na proteção da mulher, na dignidade dada à mulher. Nesta época em que Pedro escreveu, as mulheres eram tratadas como objetos pelos seus maridos ou pais. Elas não tinham qualquer vontade ou voz fora da vontade do seu pai, e quando casava, da vontade do seu marido. Se elas quisessem ter qualquer esperança social, elas precisavam se casar. Não casasse era um caos. As mulheres não tinham direito a voto, elas não tinham direito a exercer uma profissão, elas trabalhavam ali no lar, ajudando numa vida agrária, mas era uma vida extremamente difícil. E um detalhe: os homens se divorciavam e podiam se divorciar por qualquer motivo. Se a mulher queimasse o arroz, divórcio. Se não limpasse a casa direito, divórcio. Há alguns estudos de que na época da igreja primitiva, no Império Romano, o divórcio era uma prática tão comum. O Dr. John MacArthur diz que em alguns registros, alguns homens chegaram a casar e se divorciar 29 vezes. Você conhece alguém que chega perto? Nem a Gretchen no Brasil, não é? Então, vejam só, o casamento era tratado com uma banalização e a mulher era de fato tratada como um objeto. Catão, um famoso censor romano, ele disse certa vez: quem apanhar sua mulher cometendo adultério, pode matá-la, e nada lhe acontecerá. Ignácio, outro romano famoso, ele matou a sua esposa porque a flagrou bebendo vinho. Ele podia, ela não. Quando ele a viu bebendo vinho, ele a matou e nada lhe aconteceu. Públio Sófos divorciou-se da sua esposa por ela ter decidido ir aos Jogos Olímpicos sozinha. Divórcio. Então vejam que é nessa situação que o cristianismo chega e trata a mulher com dignidade. Jesus dando um lugar de destaque, de apreço, de importância. O número de mulheres que se convertiam ao cristianismo era imenso, porque pela primeira vez, em todo o contexto cultural, elas eram tratadas como seres humanos e não como objetos. Elas eram tratadas com dignidade e não com desprezo. E o que estava acontecendo? Muitas mulheres estavam se convertendo antes dos seus maridos, mas era lei, as mulheres tinham por obrigação seguir a religião do seu marido. Caso não seguissem, elas eram maltratadas, açoitadas e em alguns casos eram até mortas. E agora, nesse cenário onde muitas mulheres se convertiam a Cristo, como elas devem se portar se o marido ainda não é crente? Se o marido ainda não abraçou a sua religião, ou caso não tenha abraçado? É nesse contexto que Pedro diz: olha, o princípio da autoridade continua o mesmo. Pedro ele continua essa discussão sobre submissão. Submissão não quer dizer inferioridade. Submissão é estar sob uma missão dada. Toda corporação e toda empresa séria tem um gerente. Toda instituição bem organizada
tem alguém que lidera. Toda escola de referência tem um bom diretor. Todo bom time de futebol tem um bom técnico. O Brasil perdeu a Copa e nós culpamos massivamente quem? O Tite. Ele é o comandante da seleção brasileira. Toda e qualquer instituição de sucesso precisa ter liderança. E escutem bem, na criação, refletindo o caráter do próprio Deus, Deus entregou a liderança da família aos homens. Se tiver um homem perto de você, você pode dizer: Deus entregou a liderança em suas mãos. Nas suas mãos, meu irmão. Olha para o seu marido e diga: está nas suas mãos, meu irmão. Não se acanhe. Deus entregou. Isso nos faz superiores? Isso nos torna maiores? Isso nos torna mais importantes? Não! Isso é uma questão de funcionalidade. Da mesma forma que Deus entregou a vocês, mulheres, o privilégio de carregar os nossos filhos no ventre. Vocês os alimentaram a partir do próprio alimento. Deus deu a vocês, mulheres, o privilégio de amamentar, que eu acredito que deve ser a maior expressão de afeto que dois seres humanos talvez possam trocar, onde o seu alimento sai de dentro de você para o seu filho. O fato de vocês terem amamentado os nossos filhos, no caso Sônia, os meus filhos, vocês os filhos dos vossos maridos, torna vocês mães mais importante para eles do que nós pais? Sim ou não? Claro que não. É um privilégio, é uma responsabilidade, mas isso não as torna maiores para eles. Da mesma forma, o fato de Deus ter entregue a liderança na mão dos homens não nos torna mais importantes ou superiores, muito pelo contrário, traz sobre os nossos ombros o peso de ser o provedor, e como os 3 pontos que foi dito pelo reverendo aqui para as crianças: prover, proteger e pastorear. É uma responsabilidade enorme. Mas o que Pedro está dizendo, mulheres? Coloquem aí o verso 1 novamente, por favor, Marquinho. O que ele diz? 1 Pedro 3:1, novamente. Vamos lá. Ele diz: do mesmo modo. Ele acabou de falar da função dos escravos. Talvez alguém diga: Pedro está nos comparando, pastor, a escravos? Não, de modo nenhum. Ele está simplesmente explanando. É uma expressão equivalente ao advérbio conectivo também. Ele fala da condição dos escravos, depois ele fala da condição dos homens. No verso 7 ele diz: olha, do mesmo modo vocês, homens. É um advérbio conectivo também. Ele está demonstrando como cada um, em cada função que Deus criou, deve abraçar a sua missão. E aí vamos ler essa primeira parte, até a vírgula, todos juntos. Do mesmo modo vocês... Não o 7, o 1, Marquinho. Vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Até aí, Deus entregou a liderança. Entenda que Deus não entregou a você. Respeite este princípio, porque caso não se respeite, nunca haverá felicidade, nunca haverá ordem. Você poderá ter uma casa rica, próspera financeiramente, mas você nunca terá um lar. Você nunca terá paz, porque quando nós invertemos a funcionalidade dada por Deus, nós nunca prosperaremos. Eu nunca poderei ocupar o papel de Sônia como mãe. Ela é insubstituível na função de mãe, mas eu posso exercer a minha função de pai, devo fazê-lo. Da mesma forma, as mulheres devem entender isso. Ele não dá nenhuma indicação de que os cônjuges são superiores, mas simplesmente que ocupam funções distintas e que a liderança masculina deve ser respeitada. Eu conheci uma família onde a liderança masculina era odiada.
odiada por todas as mulheres casadas. E a grande matriarca da família dizia o seguinte para toda mulher que nascia na família dela. Ela dizia assim: estude muito para você ter a sua profissão e nunca depender de homem. Homem não presta. E as meninas cresceram ouvindo isso. Ou seja, a frustração e a visão distorcida que aquela matriarca teve influenciou o comportamento de 2 e 3 gerações até o evangelho chegar naquela família e começar a desconstruir aquilo que é errado. É verdade? Muitos homens são abusivos, muitos homens são agressivos, muitos homens são omissos, mas a despeito de qualquer coisa, Deus deu a vocês, mulheres, a missão de seguirem a liderança dos vossos maridos. Passou, então não vou casar não, porque eu não quero seguir a liderança de ninguém não. Mesmo solteira, minha irmã, você vai ter que seguir a liderança de alguém, do Estado, das leis. Nós não vivemos numa anarquia, nós respeitamos as autoridades constituídas. O princípio da autoridade é sine qua non, é indispensável. Algumas considerações nesse primeiro ponto. O nosso valor não está no nosso sexo, na masculinidade nem feminilidade. Nosso valor está na imagem de Deus. Todos nós aqui, homens, mulheres, jovens, adultos ou anciãos, somos iguais diante de Deus e diante dos homens. Não há ninguém superior, desde este pecador salvo pela graça no púlpito, até a criança mais singela ali e menor, os nossos bebês nos braços dos pais, somos iguais. Segunda consideração, esposas, prestem atenção, lutem contra a sua inclinação pecaminosa de exercer controle em tudo que é feito pelo seu marido. Declarações como: você não faz nada certo, você só atrapalha aqui em casa, talvez até você é um tonto, ou talvez até o absurdo, você não é homem de verdade não. Tais declarações não podem nunca saírem dos lábios de uma mulher que se diz cristã e que ama a Deus. Respeite o seu marido, ele é autoridade sobre você. Ele é perfeito? Não, pecador, mas merece o seu respeito. Não façam isso de modo nenhum. Maridos, exerçam uma liderança compartilhada e que protege a autoridade da sua esposa. Você é líder, mas você não é um ditador. Você é líder, mas você não é um tirano. Homens que exercem uma autoridade no lar e dizem: não é assim porque é assim, pronto e acabou, não estão seguindo o padrão de Deus. Como ouvimos, nós precisamos pastorear o coração da nossa esposa, e elas também são líderes no lar. Respeitem a autoridade dela. Assim como num time de futebol existe o técnico e o assistente técnico, e na ausência do técnico, toda a autoridade está sob o assistente. Não tire a autoridade da sua esposa, reafirme a autoridade dela, reafirme o papel dela, nas funções que ela tem, respeite e seja sábio. Eu já vi muitos homens, em nome da boa relação, desprestigiarem a autoridade da esposa. Certa feita, uma pessoa me contou que tinha pouco tempo de casado e os pais moravam longe e decidiram visitar a sua casa pela primeira vez. E quando chegaram em casa, receber sogro e sogra é a coisa mais gostosa do mundo, né, irmãos? Quem gosta, diga assim, amém, bem fervorosamente. Amém. Oh, meu Pai do céu, uma mentira no meio do culto. Receber pai e mãe, maravilha, depende, sogro e sogra, e aí nunca tinham conhecido, de repente chega o sogro e a sogra daquelas, de repente
repente eles saem para trabalhar. Quando chegam do trabalho, a sogra estava pintando a parede principal da sala de estar da casa do filho. E quando ela olha, disse: não, é porque a cor não estava boa não, eu achei que ficaria melhor essa cor, então eu comprei a tinta e estou aqui pintando. Eu não preciso dizer para vocês como a esposa ficou, mas eu tenho certeza que o que a chateou, porque o marido não quis se indispor com a mãe, era visita. Saiba de uma coisa: autoridade na sua família não é sua mãe, não é seu pai, não é seu sogro, não é sua sogra. A autoridade na sua família é você e sua mulher. E quem está fora do lar não deve ditar as regras do seu lar. São vocês. Estabeleçam limites e respeite a autoridade da sua mulher. Talvez a sogra, se for crente, bênção e sábia, pode dar uma palavra de sabedoria, ok? Mas um conselho com muito cuidado, e você deve ouvir com cuidado, mas a liderança está em suas mãos, e você quer ver sua mulher chateada, é quando ela percebe que você está ouvindo mais a sua mãezinha querida que ele protege, do que a ela. Aí, meu irmão, a sua liderança correrá riscos. Cuidado, amém? Outra consideração: espere um momento adequado e distante da presença dos filhos para discutir pontos que você acredita que a decisão tomada não foi a melhor para a família. Homens e mulheres, a liderança é sua, mas seja sábio. Não discuta pontos de discordância na frente dos filhos. Isso mostrará desequilíbrio no lar. Em alguns momentos nós discordaremos, mas precisamos ter sabedoria e domínio próprio de discutir. Mulheres, quer discordar? Em alguns momentos vocês precisarão. Às vezes vocês têm uma percepção muito mais ampla do que nós temos em alguns pontos, mas tenham sabedoria. Não façam isso na frente dos filhos. Não exponham os filhos. Não desautorize o seu marido. Como é que nós queremos que os nossos filhos nos respeitem se nós não nos respeitamos como casal? Que princípio é esse? Eu já vi muitas mulheres fazendo o seguinte: estão falando com o filho assim: oh meu amorzinho, minha maravilha, minha coisa linda. O marido chama, ela fala: o que que é? Pois é, uma mudança de personalidade, parece um bipolar em fração de segundos. A sua maior expressão de afeto e de respeito é com o homem que Deus lhe deu para dividir a vida. Sabe, essas coisinhas lindas que estão no braço de vocês, pequenino. Olha para um bebê que está pertinho aí de você, olha que coisa tão fofa, tão linda, tão chuchuchu. Eles vão crescer, ficarão adolescentes naquela fase assim, ó, gostosa para os pais, assim, que não discorda de nada, que não reclama de nada, que tudo tá bom, que vibra quando a gente pede um favor e fala: uhul, estava demorando para fazer alguma coisa nessa casa. Eles chegarão nessa fase e depois de um tempo eles, e ficará, sabe quem? Você ali velhinho, cheio de ruga, e você velhinha, cheia de ruga, ou então cheia de botox assim, minha irmã, às vezes com a bochecha de bulldog. São esses que ficam, e se nós não cuidarmos do respeito, vai ruir. O segundo caminho para a felicidade, eu preciso correr porque eu me empolguei aqui. O caminho para a felicidade entende o casamento como um instrumento de evangelização. Casamento não diz respeito apenas à sua felicidade no lar, é um instrumento da pregação do evangelho. Vejam o que diz ainda o verso 1, 1 Pedro 3, verso 1 e 2. Vejam só: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, todos juntos a partir daqui, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Verso 2: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Vejam só, essas mulheres tinham sido alcançadas pelo evangelho de Cristo.
E agora, ao invés de demonstrarem amargura, rancor pelos abusos que muitas sofriam, elas eram transformadas pelo poder de Deus. E mesmo estes homens não sendo cristãos, Pedro está ensinando, respeite a autoridade deles. Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 7, ele vai corrigir um pecado que estava acontecendo. Era divórcio por conversão. Ou seja, se a Joana se convertia e o marido não se convertia, Joana se separava do Pedro, porque era descrente, para casar com João, que era crente. Era um divórcio por espiritualidade. E Paulo diz, olha, não façam isso. Se o seu marido descrente consente em viver com você, viva. Agora uma palavra para as solteiras. Sabe aquele rapaz bonitão ali, os olhos azul, turquesa, não é? 6 feet, ou 1,80 m, 90, romântico, que diz que você é a mulher mais linda que ele já viu na vida e que sonhou. Sabe de uma coisa? Se ele não amar a Cristo acima de tudo, o príncipe virará um sapo, minha irmã. O que sustenta a beleza de um casamento é Cristo no centro. Não cometam este erro. E eu já quero dizer aqui, antes de qualquer coisa, para depois ninguém ficar magoado comigo: se as vossas filhas ou os vossos filhos decidirem namorar com descrentes e quiserem casar sendo crente e descrente, nem me chamem para celebrar. Eu não celebro. Julgo desigual, Deus condenou no Antigo Testamento, foi o motivo da desgraça de Israel, foi o motivo da desgraça de muitos homens e mulheres, foi o motivo da desgraça de Salomão e de muita gente que sofre até hoje. Mas não era o caso aqui. Essas mulheres se tornaram crentes depois de casar. Eu até celebro de 2 pessoas que não são crentes ainda. Posso celebrar até de 2 feiticeiros. Se eles vierem aqui na igreja e disserem assim: pastor, eu achei tudo isso aqui tão lindo, se eu celebro o meu casamento aqui, os 2 são feiticeiros, celebro. O casamento é uma instituição divina, eu vou pregar o evangelho para vocês e casá-los, mas não crente e descrente. Mas neste caso Pedro está dizendo: olha, você se converteu, deixe que o evangelho transforme a sua vida e faça da sua vida e do seu casamento uma pregação do evangelho. Charles Spurgeon disse: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. O grande problema é que a propaganda feminista, nos desenhos, nos filmes, nas séries, mostram que as mulheres precisam desafiar, desautorizar e ridicularizar os homens. Vocês querem, mulheres de Deus, mostrar que o perfume de Cristo é exalado? Tratem os maridos com respeito. Se eles não foram alcançados ainda, tratem com respeito e dignidade, até o momento em que eles não as desafiem a desobedecer a Deus, porque a obediência a Cristo é suprema. Mas caso eles respeitem a vossa fé, respeite. Por quê? Porque esses homens podem ser salvos sem palavra alguma. E os vossos filhos verão o evangelho pregado através da vossa sabedoria. Algumas considerações. Essa semana, conversando com um pastor amigo no Japão, todos vocês sabem, fui pastor 7 anos lá, ainda tenho pastores amigos, e às vezes nós ligamos um para o outro, para abrir o coração e compartilhar lutas. Eu perguntei sobre um jovem que nós acompanhamos, e se ele já tinha casado. Ele disse: ainda não, quase casou com uma jovem coreana, mas desistiu porque ele disse que as moças coreanas são muito bravas. E aí eu perguntei para ele: você já conheceu alguma raça que tenha mulher que seja mansa? A questão é o seguinte, irmãos: não existe mansidão por raça e etnia. A maldição do Éden trouxe sim a ideia da inquietude e do desafio para homens e mulheres. Mas sabe quando uma mulher ou um homem consegue exercer mansidão? E no caso, vocês mulheres, no casamento,
é quando nós estamos debaixo do controle do Espírito Santo. Vejam que o versículo 2 diz como deve ser, observando a vossa conduta honesta e respeitosa de vocês. E aí eu finalizo apenas mencionando que a felicidade no lar se consolida quando cuidamos da beleza interior. Vejam os versos 3 a 6. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pedro aqui não está fazendo objeção a qualquer tipo de embelezamento. Há alguns cristãos que levam isso ao pé da letra, e mulher não pode cortar cabelo, não pode usar qualquer tipo de maquiagem ou bijuteria. Não é isso. Essa é uma palavra a mulheres ricas, e estudos demonstram que elas gastavam fortunas. Não existia bijuteria tão baratinha assim, tão bonita como aqui vocês podem ter acesso hoje, que apenas um especialista consegue distinguir a diferença entre o que é uma joia de ouro caríssima ou não. A palavra de sabedoria era: não gaste horrores de dinheiro num embelezamento exterior e cabelos trançados que, além de horas e recursos enormes, eram gastos, muito dinheiro. Pedro está dizendo: essa não deve ser a prioridade de vocês, porque